Pronto. Bom dia, oficialmente. Gente, me lembre aqui, a gente hoje ia começar propriamente a discussão da lição 3, não é isso? Eu lembro que a gente já tinha começado a falar alguma coisa sobre a questão dos sonhos, se eu não me engano. E deixa eu só confirmar uma coisinha aqui. Pronto, é isso mesmo. E tanto Vida quanto Tássia e Ana, né, que são as debatedoras, tinham colocado aí algumas questões sobre a associação livre, né, que eu já falei um pouquinho na semana passada sobre a associação livre enquanto regra de ouro da psicanálise. Eu vou pedir que vocês continuem, tá, meninas? Com as questões e com os comentários. E aí eu vou trazendo a discussão ao longo das questões de vocês. Peraí, será que eu tô falando da turma errada? Meu Deus do céu, que confusão. Ah, não, tá aqui, desculpa, gente. Psicologia Geral 1, lição 3, é porque eu tava falando de outra turma, tá? Que é Fátima, Maíra e Breno, não é isso? Pronto. Então, eu tava embanando, tá? A turma era outra. Vejam, aqui eu não sei se a gente já iniciou, se a gente já falou alguma coisa sobre a lição 3. Eu sei que na semana passada eu resgatei aí algumas questões sobre a primeira e a segunda lição, então eu não pretendo voltar mais para isso, a não ser que haja dúvidas ou algum questionamento direcionado. Mas agora eu queria ouvir vocês um pouquinho, né, para a gente começar esse debate sobre a lição 3. A terceira lição, vou falar um pouquinho só para aquecer aqui os motores. A terceira lição ela vai falar basicamente do que a gente chama em psicanálise de formações de inconsciente. Né? Até aqui a gente estava tentando entender como é que se constitui esse inconsciente, como é que Freud descobre, talvez seja uma palavra, mas eu prefiro a palavra constrói essa noção e essa concepção do inconsciente na psicanálise. E aí, quando Freud faz isso, ele vai entender que o inconsciente tem aí uma dimensão própria, no sentido de que o inconsciente ele não é um sistema ou um lugar, né, que está aí no psiquismo, que não tem consciência simplesmente. Mas o inconsciente é um sistema que tem um funcionamento próprio, que tem uma lógica de funcionamento próprio, tá? Então, quando ele faz isso, quando ele faz essa construção, ele faz entendendo que o inconsciente ele aparece de diversas formas e não apenas no sintoma. Uma das coisas que é bastante importante quando a gente pensa sobre essa concepção das formações de inconsciente é que isso dá para Freud e dá para a gente uma dimensão um pouco mais borrada do que é normal e do que é patológico. Eu acho que isso eu cheguei a falar com vocês na turma de vocês semana passada, né? Que quando Freud ele começa a ler o inconsciente a partir de outras questões que não são apenas o sintoma neurótico, ou seja, quando ele vê a aparição do inconsciente na questão das brincadeiras, das piadas, quando ele vê o aparecimento do inconsciente
a partir dos sonhos, quando ele vê isso nos atos falhos, o que ele está fazendo é trazendo para a nossa vida cotidiana, considerada normal, né? Uma questão aí que até aqui era entendida como de ordem patológica. Então, uma das questões que acontecem aqui, que a psicanálise promove, né, em termos de compreensão do normal e do patológico, é justamente ela vai borrando esses limites, né? E aí, ao longo da teoria freudiana, da construção da obra dele, e mais para frente, né, com os novos psicanalistas que vão chegando depois dele, a gente acaba associando a ideia do neurótico ao normal, no sentido de que normalidade no sentido de comum, de ser algo que a gente vê no mundo com muita frequência, tá? Então, se a gente for pensar em termos de normal e patológico, a psicanálise ela vai borrando essas fronteiras porque ela vai entendendo que, além do sintoma, o sintoma é uma formação do inconsciente tal qual outros dispositivos, outros mecanismos que a gente não costumava ver isso, né? Que é essa questão da piada, a questão do ato falho, o ato falho no sentido daquilo que a gente se atrapalha na nossa fala, na vida, né? E dos sonhos, tá? Então, basicamente, o que esse capítulo vai fazer é o que essa conferência dele, que é a terceira lição, vai trazer para a gente é justamente essa dimensão. Ele vai borrar um pouquinho essa divisão entre normal e patológico, e ele vai dizer assim, olha, isso tudo que eu trouxe para vocês até agora, que eu construí enquanto uma prática clínica, enquanto uma descoberta clínica, no sentido mesmo do tratamento das neuroses, eu preciso trazer para vocês outra dimensão disso, né? Tem outra camada nessa história, porque o que eu percebo da minha prática, do dia a dia, é que isso não diz respeito apenas à doença, no sentido mais estrito do termo, né? Não é simplesmente sintoma, mas existem outras formações do inconsciente, outras questões que aparecem no nosso cotidiano, no discurso do sujeito, que apontam para a existência do inconsciente. E que isso acontece no dia a dia, isso acontece de forma comum, isso acontece para além da doença, da neurose ou da histeria de forma geral, tá? Então, esse é o movimento que Freud vai fazer nessa terceira lição. E aí, com isso, ele vai trazer o que eu mencionei agora mais cedo, porque eu troquei as turmas, a questão da associação livre, de entender por que a associação livre, diante disso, se torna uma regra, se torna a solução clínica que ele vai dar para a prática da psicanálise, tá? Mas eu estou só introduzindo, eu quero ouvir um pouco vocês, né? Vocês que ficaram responsáveis, e aí eu vou complementando e sistematizando a partir disso. Bom dia. Bom dia, Breno. Semana passada, na aula passada, realmente a gente já começou a debater referente a esse tema, que a senhora até falou algumas questões referente a esse termo, a essa pegada do sonho, né, que Freud fala, onde a senhora falou que nosso inconsciente, ele tudo tem um motivo, tudo tem um a ver referente ao nosso inconsciente, referente ao sonho. A senhora também falou a questão da prática, né, da hipnose, que no caso nossos, como posso dizer, como a senhora falou, quando o Freud fala que não funcionava mais, não fazia mais sentido para a prática da hipnose, já que tipo, fazia sentido até um certo momento, depois de um certo momento já não fazia mais, já não fazia mais efeito. Aí a senhora falou da questão de que para esquecer, primeiro tem que lembrar dessa questão, né?
No caso, ele falava que não fazia mais sentido, porque deixava a pessoa desabafar, falar tudo o que tem que falar. E aí, é, a senhora falou que primeiro, para esquecer essa questão, primeiro tem que lembrar. Então, na aula passada, a senhora meio que já deu uma geral referente a esse tema. E a questão da associação livre, que é a questão tipo de. Associação livre, não. A questão do. Me fugiu o nome. A questão dos atos falhos, eu lembrei. A questão dos Certo. atos falhos, que é a questão do deslize, né? Que eu até informei a senhora como essa palavra, que é a questão de tipo, trocar os nomes. A senhora deu até a questão do exemplo de trocar o nome do atual com o nome do ex, Uhum. que dá bastante problema essa questão. A senhora falou, a senhora meio que já deu uma apanhada referente a esse problema aí na aula Aham. passada. Nossa, Brenda, realmente eu não lembrava, eu estava embananando. É porque eu tenho 2 turmas de psicologia geral e as 2 eu dou na quarta-feira, né? Então eu fico com pouca referência de distinção, assim, o que foi que eu falei em uma, o que eu falei na outra, porque vai muito pelo ritmo que vocês imprimem, né? Nas questões que vocês colocam e tal. Mas obrigada, já me deu uma ajuda, assim. Eu tô lembrando pelo que você falou, eu não sei se foi nessa turma, mas que ficou aqui uma questão sobre o determinismo psíquico, né? Porque Freud fala sobre isso, é um conceito que ele usa nessa terceira lição e que não necessariamente fica tão claro quando a gente fala desse determinismo psíquico. E é uma questão, inclusive, até hoje um tanto controversa quando as pessoas vão estudar psicanálise, que é essa ideia de que as coisas não acontecem por acaso, né? De que existe algum determinismo, existe algo que determina outra coisa. E com isso, o que Freud está trazendo e o que eu estou trazendo não tem nada a ver com essa noção de destino, de tipo, já está determinado, né? Não é algo no sentido de uma situação inescapável para o sujeito. A ideia do determinismo psíquico é no sentido de que, ao longo da nossa vida, a gente vai encadeando as nossas histórias. Elas vão ganhando uma certa forma de. É isso, um encadeamento, né? Elas vão se ligando às coisas. E aí o que acontece? Uma coisa que eu faço, ela geralmente vai ter um determinante em algum outro lugar, em alguma outra experiência. Essa é a ideia do determinismo psíquico, é que esse psiquismo, construído aí dessa forma encadeada, geralmente vai produzir alguns efeitos nesse sentido. Então, quando a gente parte da ideia de que o ato falho, o xiste, o sonho diz algo sobre o inconsciente, é porque a gente está entendendo que existe uma determinação psíquica, ou seja, existe algo ali na ordem do inconsciente que provoca aquela resposta, né? E que aquela resposta, aquele ato falho, aquele lapso que a gente faz, ou aquela piada que a gente solta, diz algo sobre o nosso inconsciente. É esse o sentido do determinismo psíquico, tá? Da mesma forma, a ideia de determinismo psíquico vai falar sobre a maneira como a gente vai desenvolvendo nossa vida. Por exemplo, existe um conceito muito curioso na psicanálise que a gente não trata aqui nessas lições, porque as 5 lições elas ainda são bem elas são bem iniciais, né? Ele está trazendo questões iniciais da psicanálise, e esse conceito é um conceito que vai chegar algumas décadas depois, que é o conceito de compulsão à repetição. A ideia da compulsão à repetição é que a gente acaba repetindo certas situações, até em situações que a gente acha que não tem nada a ver com a gente. Vou dar um exemplo. Sabe aquela pessoa que tem uma relação
Pronto, aquela amiga solteira que não consegue arrumar um namorado nunca, que gostaria muito, que se apaixona, mas por alguma razão parece que as relações dela sempre terminam do mesmo jeito. Sei lá, eu vou dar um exemplo arbitrário, assim, aleatório. Termina com um cara dizendo que não gosta dela. E aí ela vem e faz, mas por que isso acontece? Isso sempre se repete, né? Deve ser algo. É que as pessoas não conseguem gostar de mim e tal. Alguém deve ter algum amigo assim na vida, alguma amiga ou algum amigo, tá? E aí a gente olha e diz assim, tá, professora, mas pô, sacanagem, né? A pessoa. Isso não diz respeito a ela, diz respeito ao que o outro sente por ela, né? Só que não parece coincidência demais que é sempre do mesmo jeito? O que Freud vai marcar para a gente nesse conceito é que tem algo da forma como a gente se relaciona, ou da escolha, e aí percebam que escolha em psicanálise não é uma escolha voluntária, é uma escolha mobilizada pelo inconsciente. Então tem muito a ver com essa ideia do determinismo psíquico e, e não diz respeito a uma escolha voluntária, tá? Então, assim, a escolha de objeto que a gente faz é como se em algum nível a gente conseguisse fazer uma leitura ou a gente conseguisse estabelecer, a gente acabasse estabelecendo uma dinâmica que vai produzindo certos efeitos de repetição. Isso diz respeito ao determinismo psíquico, porque diz respeito à minha forma de me relacionar, diz respeito a como que nesse encadeamento, como é que eu acabo provocando aquilo sem nem perceber e sem querer mesmo. Porque não é algo desejado por mim. Eu gostaria, né? Eu tô falando daqui de um exemplo de uma pessoa que gostaria muito de ter um relacionamento, que se apaixona, mas por alguma razão nunca consegue. E a coisa sempre acaba do mesmo jeito. Então, o que Freud vai marcar, ele vai começar a perceber esses movimentos e ele vai dizer: tem algo aí que não pode ser pura coincidência. E nem eu vou deixar isso na conta das estrelas. Não é uma questão do universo que está querendo. Por que o universo não permite que eu me relacione com ninguém? Veja, não dá para botar na conta do universo isso, né? Tem algo da ordem aí, da relação que eu estabeleço, que produz uma repetição. E percebam, do mesmo jeito que a escolha não é, quando eu falo de escolha em psicanálise, eu não estou falando de escolha voluntária, tá? Eu também não estou falando de culpa. Não é uma questão de culpabilização do sujeito, não é tipo, é você que está fazendo isso. Mas é algo é algo desse determinismo, é algo dessa forma que a pessoa estabeleceu, né, como possibilidade de relação com o outro, que acaba produzindo um determinado efeito. E a ideia, né, a busca aí de compreensão desse inconsciente vai muito nesse sentido também, de tentar romper com esses padrões e conseguir produzir um outro efeito, tá? Eu estou dando esse exemplo todo, foi um pouco distante do que a gente está falando aqui, para vocês entenderem esse conceito de determinismo psíquico, que está posto na fala que Breno trouxe, né? Quando o Breno diz assim, ele fez aí um resumo do que a gente já discutiu na semana passada, e uma das questões que aparecem aí é essa, é de entender que quando Freud faz uma escolha, e aí é uma escolha mesmo, voluntária, teórica, de abandonar a hipnose, quando ele diz, olha, a hipnose não nos serve mais, ele está fazendo isso por algumas razões. Tem as que eu já falei para vocês, que estão relacionadas com o que ele coloca na segunda lição, né, no sentido das limitações da hipnose, mas tem também no relação com outras questões que dizem muito mais respeito à compreensão que Freud vai construindo sobre o aparelho psíquico. Ele vai entendendo que não precisa da hipnose porque tem algo ali de um encadeamento que vai nos levar, se a gente for seguindo aquele rastro,
né? Naquelas historinhas de criança que se perde na floresta e vai deixando o rastro. Qual é? João e Maria, não, né? Que faz essa história do rastro de comida. É basicamente isso. Tem um rastro que a gente vai deixando. Sim, professora. É o quê? João e Maria. Pronto, é isso. É João e Maria. Obrigada. Então, essa historinha, né, de ter um rastro que a gente vai percorrer, é como se fosse isso, tá? Então, na ideia do determinismo psíquico, é como se a gente sempre deixasse esse rastro para a gente poder fazer esse caminho de volta. Mas por alguma razão, e a gente pode continuar na metáfora do João e Maria, né, de que tá lá no meio da floresta, os bichos vão acabar comendo parte da comida deixada, do rastro deixado, esse rastro se perde um pouco. Então, para a gente voltar para ele é um caminho muito mais difícil, muito mais tortuoso. Mas existe esse caminho, existe esse rastro. E o determinismo psíquico fala disso. Tem um encadeamento lógico aí que a gente pode perseguir para tentar entender como é que a gente chegou onde a gente chegou hoje. Como é que a gente produz o sintoma que a gente produz hoje. E essas formações do inconsciente que não estão relacionadas necessariamente ou diretamente com adoecimento, vão ser rastros nesse sentido, vão nos dar elementos para entender do que é que se forma, como é que se constitui essa nossa concepção de mundo inconsciente, tá? Esse nosso inconsciente. Então, é basicamente isso. Quando Freud entende que existe um determinismo psíquico, tem essa consequência principal para a questão teórica, que é a seguinte: eu não preciso da hipnose porque eu sei que eu tenho como percorrer um caminho sem o recurso da hipnose que vai me levar até esse inconsciente. Pode falar, Fátima. Bom dia. Professora, como a senhora começou a falar sobre digamos assim, a não suficiência da hipnose nesse momento, eu acho que é muito interessante que a gente comece por aí, porque, veja, na terceira lição, né, Freud ele vai trazer para a gente, basicamente, 3 formas de, digamos assim, desbravar o inconsciente. E aí, na primeira forma, ele vê como uma estratégia a ideia dos pensamentos aleatórios que a pessoa, que ao tratar de uma lembrança, a pessoa vai tendo, e aí ele vai, a partir daqueles pensamentos, construindo uma lógica de identificação do trauma, digamos assim, de uma forma bem geralzona. Nos sonhos, e aí a segunda estratégia que ele identifica também é a parte do sonho. No sonho, ele traz a questão da criança e do adulto. Na criança, ele deu o exemplo de uma criança, acho que de 1 ano e pouco, antes de 2 anos. E aí ele disse que os sonhos da criança, eles são mais objetivos. E dos adultos, aí ele falou que já eram mais complexos. E também que o adulto, ele não consegue, o sonhador, né? Ele não consegue, digamos assim, decifrar seus sonhos, da mesma forma que o histérico não consegue compreender o sintoma. E aí, eu queria aproveitar a oportunidade para perguntar para a senhora, por que é a diferença da criança para o adulto? Tem alguma coisa a ver com o nível de complexidade dos pensamentos do adulto? Ou é só uma fase evolutiva, assim, e aí a criança vai, sei lá, ela já está mais ali na base, e aí ela consegue ter exatamente, identificar os sonhos, ou eu não entendi bem essa distinção que ele faz. Massa. Obrigada, Fátima. Acho que você traz, né, a questão, você organiza melhor essa questão, assim, acho que tem aí um caminho importante para a gente conseguir entender, né, essa construção que Freud vai fazendo, né? Acho que a sua explicação inicial, ela consegue fazer isso, ela consegue organizar essa ideia. Sobre a questão do sonho, veja, eu acho que a sua hipótese ela é muito boa,
E eu concordo com ela, eu acho que faz sentido quando a gente pensar em termos de complexidade mesmo, né? De entender que a minha forma, enquanto adulta, de compreender o mundo tem um nível de complexidade, de abstração, e a gente se utiliza desse viés simbólico com muito mais propriedade. Então, me parece que sim, quando você coloca, né? Será que tem a ver com isso? Eu diria que sim, embora em Freud, no texto de Freud, não é por aí que ele vai. Mas eu acho que sim, acho que tem isso também, tá? Acho que tem aí algo no nível, nesse sentido da complexidade. Mas o que é que Freud vai explicar? A compreensão de Freud sobre essa mudança, né? Sobre essa mudança no nível de complexidade, ela se dá basicamente pela ideia da constituição desse inconsciente. Percebam que o inconsciente, o sistema inconsciente, ele não está lá desde sempre. Quando a gente falou na primeira lição sobre o conceito de dissociação psíquica ou de dissociação da consciência, é disso que a gente está falando, é da formação desse inconsciente. Porque para o inconsciente começar a se formar, é preciso que comece a existir esse movimento de repressão, de que tem algo ali, tem algo da minha vivência ou do meu sentimento ou das representações que eu faço sobre o mundo que não podem mais alcançar a consciência, tá? E aí, quando esse sistema começa a se constituir e ele começa a, digamos assim, guardar esses elementos que não podem ser reconhecidos, não podem conviver com os nossos pensamentos diurnos e conscientes, existe um outro nível de complexidade aí no sentido de como é que isso vai alcançar a consciência. Esse é o primeiro ponto. Mas o que é preciso entender, né? Guarda essa informação, tá, gente? Que eu vou passar para outra coisa agora, depois a gente junta tudo. O que é preciso entender sobre a noção da interpretação dos sonhos de Freud? Grosso modo, o que Freud vai dizer é que os sonhos são realizações de desejos. Ponto. E o que ele está dizendo é o seguinte: quando você é criança, você tem desejos, não só desejos mais simples, como de forma geral são desejos que você pode ter, né? Então, uma criança vai sonhar com um sorvete de chocolate, com sei lá o quê, sei lá o quê. Porque assim, ela está desejando aquilo, é um desejo no sentido de ser algo que ela gostaria muito. Então, ela vai sonhar que está indo com a família para o parque e está comendo isso e está fazendo aquilo. Então, assim, é um desejo que seria possível de ser reproduzido na vida diurna, né? Não tem restrição com esse desejo dela. Ela pode sentir isso. Por isso que ele viria de uma forma simples. Porque não tem aí essa barreira impedindo a passagem desse desejo. Ela pode manifestar esse desejo. Ao contrário do adulto. Vocês lembram que quando eu falei na semana passada que a ideia, né, quando a gente fala desse inconsciente, do que é reprimido, tem relação com um desejo que não pode ser, não é nem realizado apenas, mas é um desejo que não pode ser nem sentido, tá? Justamente porque a gente sabe que existe essa barreira da repressão. Então, se eu tenho um desejo, mas que ele foi bloqueado do meu acesso consciente pela repressão, né, e ele está sendo guardado ali por um processo de resistência, para que eu possa manifestar esse desejo, ele precisa vir disfarçado. Ele precisa se vestir de outra coisa para aparecer. E é isso que ele faz no sonho. O que Freud vai dizer é que durante o sono, essa atividade da vigília fica um pouco mais
a mãe nada, né? A gente tem a resistência, ela fica menos forte. É como se ela relaxasse um pouquinho. E aí, só que não é 100%, não é aquela coisa liberou geral, né? Então, o desejo inconsciente ele não pode simplesmente chegar, aparecer do jeito que ele é, né? Com a cara dele. Mas se ele se disfarçar direitinho, ele consegue atingir a consciência. E é isso que acontece nos sonhos, e por isso que os sonhos geralmente não são claros, não são óbvios. Eles exigem um nível de interpretação para a gente entender o que é que ele está trazendo. Tá? Breno, fala aí. Professora, nessa questão de que a senhora falou que Freud cita que é tipo sonho, é tipo a realização de desejo, é, na questão de um sonho que a gente eu tenho às vezes com uma pessoa que eu convivia tipo, não sei quantos anos atrás, coisa de 10, 15 anos, ou até mesmo um sonho ruim, por a questão do pesadelo. Eu não consigo conciliar essa questão como Freud cita, que é a questão do tudo tem um porquê, tudo, nada é por acaso. Eu não consigo conciliar nessa questão do sonho, né, de uma pessoa que eu convivia há não sei quantos anos atrás, ou até mesmo uma questão de um pesadelo, a essa fala. Então me surgiu essa dúvida dessa questão desses dois processos. A senhora pode me explicar, por favor? Claro. Eu não sei se eu consigo convencer, tá? Porque de fato isso é um pouco complicado. Assim, a gente fica um pouco. A gente tem dificuldade. Eu digo a gente mesmo, tá? Tô me colocando nesse bolo. Assim, eu Sim, tive. sim, Ao longo é da vida, eu tive um complexo. pouco de dificuldades, às vezes, de conceber isso, né? Mas veja, no próprio texto, ele fala assim em duas linhas isso, tá? Então, realmente, ele não explica. Mas ele menciona a questão dos pesadelos, né? E Sim, essa, ele e, menciona mesmo. isso, essa é a grande questão. Eu vou começar por aí porque ele chega a mencionar, a outra parte ele não menciona. Eu vou explicar com mais exemplos práticos. A questão do pesadelo veja, hoje para mim não é difícil entender o pesadelo, justamente porque assim, quando a gente consegue conceber, quando a gente consegue compreender que o desejo nem sempre ele é bem-vindo, né? Então assim, quando a gente pensa que o que é da ordem do nosso desejo, mas é um desejo reprimido, ele está reprimido por uma razão. Deixa eu tentar organizar isso a partir de uma outra construção que Freud faz em um dos textos dele. Quando Freud faz essa divisão, né, que ele vai fazer mais para frente daqui, de id, ego, superego, né, que são esses sistemas. Freud, não sei se vocês sabem, mas a gente chama de primeira tópica e segunda tópica. Na primeira tópica, Freud vai falar de consciente, pré-consciente e inconsciente, tá? Que é o que a gente está lidando aqui hoje. Até aqui a gente só falou de inconsciente e consciente. O pré-consciente é esse meio do caminho aí, que é justamente esse material que não está na minha consciência imediata, mas se eu quiser resgatar, eu consigo resgatar. Ele não está impedido de chegar à minha consciência. E o inconsciente é esse sistema diferenciado que eu estou falando para vocês. Depois, Freud vai falar na segunda tópica, ele vai reconstruir esse aparelho psíquico em três sistemas, que é o id, o ego e o superego. O que é importante de entender aqui? É como se o que a gente reconhece como nosso é o ego, ou o eu, tá? Então, eu sou Carolina, eu sinto tais coisas, eu quero tais coisas. Isso é o que eu consigo manifestar. É o que eu reconheço como sendo meu. Mas tem aí outros elementos, tem outros sistemas que também estão em jogo na manifestação desse meu eu, tá? E aí, o que acontece é que na relação com essa sociedade que me impede de sentir certas coisas, que diz que não é correto que eu pense tal forma, que eu tenha tal ideia, que eu tenha tal desejo, então eu vou reprimindo certos desejos que eles vão ficando inacessíveis para mim. E quando eu digo inacessível, é inacessível mesmo. Eu não tenho nenhum tipo de reconhecimento de que eu sinto aquilo.
Mas quando eu digo que eu não sinto aquilo, é porque aquilo é tão absurdo do ponto de vista moral, do ponto de vista, às vezes, da minha concepção, né, moral, do que eu leio do mundo, que é possível ou não, que eu não tenho como acessar aquilo de jeito nenhum. Imagine o seguinte: se tem um desejo que é tão absurdo do ponto de vista moral, da minha moral, que eu não posso acessar, que eu não posso reconhecer, quando ele aparece, ele vai me causar mal-estar. Não faz sentido isso? Então, a ideia do pesadelo é essa, é como se no pesadelo aparecem essas questões de uma forma tal que fica visível, que ela consegue, é como se o inconsciente conseguisse, naquele momento, se apresentar para a gente. Só que é isso, ele precisa vir disfarçado, mas ele consegue produzir angústia. Porque tem algo ali, apesar do disfarce dele, da forma como ele se apresenta, tem ali algo que dá para a gente que aciona esse alarme de que tem algo errado ali, de que tem algo que me produz angústia, tá? Aí eu sei que ainda não ficou muito claro. Eu vou tentar responder a outra pergunta e aí eu vou tentar complementar e ajudar a entender isso. Porque aí outra questão que você colocou, Breno, foi a seguinte: tá, mas às vezes eu vou sonhar com um amigo de 10 anos atrás, que eu nem tenho mais contato, que eu nem penso mais nele. Né? O que é que ele tem a ver? O que é que ele tem a ver com meus desejos inconscientes, né? Veja, quando a gente fala de determinismo psíquico e desse encadeamento, o que a gente está dizendo é o seguinte: esse encadeamento ele é feito por representações, tá? Então, às vezes esse personagem ele vai representar uma certa característica que diz respeito daquela época. Eu vou dar um exemplo prático de um paciente meu que adora me contar todos os sonhos dele. Assim, é uma coisa louca. Parece que a criatura sonha 5 sonhos por dia, ele me conta todos. Assim, basicamente as sessões são sessões de interpretações de sonhos. Mas eu não vou contar os sonhos dele, não, tá? Porque tem limites aqui para o que eu posso contar para vocês, mas só para vocês terem essa referência. Ele tinha isso, ele sonhava muito com um colega da época da escola, isso um homem adulto. E ele sonhava muito com um colega da época da escola. Uma pessoa que ele perdeu contato, que ele não lembrava nem o nome. E aí, ele não entendia também, né? Por quê? Por que eu tô lembrando? Por que eu tô sonhando com essa criatura? Não sei nem onde é que anda, não sei nem o que é que aconteceu, não sei. Mas ao longo da escuta dele, né, e do processo de tentativa de interpretação desse sonho, foi ficando claro que aquela pessoa tinha um papel específico na história dele, né? Na história no sentido de certas questões que ele carregava hoje, que ele carrega hoje para a vida dele, estão associadas a algumas situações ocorridas naquele tempo. E que é como se, como esse colega estava junto nessas situações, ele fez uma associação. Então, esse colega vinha para representar uma situação. Não era ele. Não, veja, não interessa nem o nome da pessoa, nem a cara da pessoa. Mas o que interessa é que essa pessoa trazia em si, né, como se ela trouxesse essa representação daquele momento, daquele sentimento, daquela vivência que tinha aí um caráter traumático, que trazia para a história atual dele algo de um trauma, da forma como ele via o mundo e como é que aquilo produzia sofrimento para ele. É porque eu fico tentando evitar de dar informações mais específicas, porque tem uma questão ética mesmo, que eu não posso, né, ficar falando da história de fato. Mas me digam aí se deu para entender um pouco essa referência ou se eu preciso criar um exemplo fictício com base nessa ideia para ver se a gente consegue entender melhor. Fala aí, Ana Cecília.
Oi, professora, bom dia. Acho que eu vou acabar sendo esse exemplo da senhora, Pronto, porque. me Pronto, eu ajude. vou te ajudar agora. Então, teve uma época que eu, assim, sonhava com coisas muito estranhas e muito aleatórias. E aí, toda vez que eu discutia com alguém, eu sonhava que meu celular quebrava. E aí, decorrente da intensidade da briga, meu celular ou partia no meio, ou rastava a tela, ou caiu um botão, enfim. E aí, isso era muito recorrente, porque eu estava numa fase da minha vida muito conflituosa, briguenta. E aí, eu disse, não, tem que ter algum significado. E aí, eu não sei se provavelmente deve ser alguma coisa assim de pseudociência, mas pesquisei o que significava sonhar com o celular quebrado. E representava isso, essa angústia de você ter discutido com alguém, de você não estar bem em um relacionamento, por exemplo. Então, assim, eu achei muito legal. Outro exemplo é que, assim, eu tenho alguns amigos que são afastados e que quando eles me mandavam mensagem, automaticamente eu sonhava que eles me mandavam mensagem ou que me ligavam. E aí eu fui procurar o significado dos sonhos e era isso também, tipo a necessidade de manter conexão. Então, assim, achei muito interessante, mas também não sei se aí é pseudociência, coisinha de internet, ou se tem lógica também científica. Veja, Cecília, na psicanálise a gente entende que cada sonho diz algo de ordem muito singular. Então, essas pesquisas de internet não serviriam, porque elas vão ser muito genéricas. Mas tem outras teorias que vão falar de certos campos simbólicos, né? Como se, assim, existem aí, de fato, alguns significados que culturalmente vão estar associados a certas questões. Então, de fato, a ideia do celular, né, da comunicação, me parece um pouco evidente isso, de que o celular tem algo relacionado com essa comunicação. Porque é para isso que ele serve, pelo menos a priori, né? Para a gente se comunicar com as pessoas. Nem que seja ligando, que é menos comum hoje, mas também ver rede social, essas coisas também tem algo a ver com essa comunicação, com esse contato com o outro. Mas veja, mas na psicanálise, pelo menos na psicanálise freudiana, a construção, a interpretação desse sonho só vai se dar dentro da sua própria análise, no sentido de que eu preciso entender qual é esse encadeamento aí, né? Como é que a sua história de vida se encadeia para produzir esse nível de representação. O que é que o celular vai representar ali para você, sabe? Para eu conseguir entender de fato o que é que isso significou. Porque, em termos genéricos, eu tinha uma paciente que ela quase me fazia raiva, porque toda vez era isso. Eu ia tentar interpretar o sonho, aí ela resistia, ela corria para cá, corria para lá, não queria, depois fazia assim. Eu já pesquisei no Google. É isso, isso e isso. Aí eu ficava puta, né? Eu fazia, veja. Mas não é, tipo, ok, se isso te satisfaz, que maravilha. Mas tem outras questões aí, né? Tem questão de ordem individual mesmo, da sua própria história, que a gente pode entender a partir desse sonho. Mas ela não se dispunha muito a me deixar interpretar, não, então ficava por isso mesmo. Ela ficava com o Google, tá? Mas. Mas tem significado de sonho de tudo no Google. E, Eu tipo, sei. a gente. Assim, eu sonho com muita coisa aleatória, sonhava com muita coisa aleatória. Aí pegava, assim, uma imagem muito marcante. Aí, uma vez, eu lembro de ter sonhado com um peixe super estranho. E aí, quando eu fui pensar no Google, tinha um significado de sonho só para aquele peixe e tudo mais. É muito aleatório. Tem significado de sonho de tudo. Tem significado de quem sonha com número. Aí, se você sonha com um número e o número fica na sua mente, aí você vai lá pesquisar o número. Aí tem várias lógicas dos números. Cada número tem um significado. É muito bom. Então, gente, é complicado, é complicado. Mas, enfim, veja, eu acho que as pessoas vão se utilizar do que for, né, do que elas acharem que der algum conforto para elas, não tem problema. E quando eu digo que eu ficava puta com essa paciente, é claro que é uma brincadeira, assim, eu não ficava puta, mas eu ficava assim, tinha um nível de frustração, de fato, né? Tipo, tinha aí umas questões, tinham questões que para mim já apareciam como evidentes de caráter de interpretação, que ajudariam, inclusive, a entender, né, as questões que ela estava trazendo,
mas ela se negava porque o Google já tinha resolvido o problema da interpretação do sonho dela. Fale, Fátima. Professora, voltando àquela pergunta do Breno, né, que ele falava sobre, acho que pesadelo, eu não lembro a outra parte da pergunta, mas eu lembro que ele falava disso. E aí eu lembrei que eu tinha lido em alguma parte da terceira lição, e Freud ele estava falando exatamente disso, que sonhos eles são desejos reprimidos, mas também, por outro lado, no caso ele traz assim como o que tentando explicar os sonhos angustiados, que eu acredito que seja a questão dos pesadelos, né? Seria como uma oposição, por exemplo, porque o pesadelo são coisas ruins que, obviamente, a gente não queria que acontecesse, né? Então, e aí eu voltei lá no capítulo e aí eu vi que ele falou que a angústia, ele diz exatamente assim: a angústia é uma das reações negativas do eu em relação a desejos reprimidos que se tornaram fortes, e por isso é explicada facilmente no sonho, quando a formação do sonho se pôs demasiadamente a serviço da realização desses desejos reprimidos. Então, seria correto a gente pensar que a angústia ela é um sentimento gerado a partir da representação daquele desejo que está sendo reprimido de forma negativa no sonho? Não, é exatamente isso. É exatamente isso. A angústia, veja, lembra que eu falei, né, nas primeiras lições, da questão energética, né, de como é que Freud vai entender essa questão do acúmulo de energia, tanto que o próprio Breuer vai trabalhar com a ideia do método catártico, que é basicamente uma forma de liberar essa energia. A angústia é esse acúmulo de energia que produz desprazer, tá? E é uma energia que não tem representação. Eu costumo dizer o seguinte: quando a gente sente angústia, a gente fica tentando encontrar motivos. Ah, é por causa disso, é porque eu sinto aquilo, é porque teve tal situação, é porque. Mas a gente tenta dar um nome para aquilo para tentar aliviar, para tentar justamente dar um escoamento para aquilo. É uma estratégia que a gente usa. Mas a angústia não tem nome. A angústia é esse afeto que acumula ali, de um jeito que você não sabe muito bem o que é. Você não tem muito nome para ele, para ela, né? Exato, a gente vai tentando justificar, Joyce. Mas não tem nome. A gente dá o nome para ver se alivia um pouco, para ver se faz sentido, e quando faz sentido, alivia um pouquinho. Mas a gente não tem, sabe? A angústia é um acúmulo. E aí, e esse acúmulo se dá justamente por essa razão. Lembra que a gente estava falando da repressão, né? De que tem essa barreira que não deixa, não deixa essa energia passar, esses, né? Então, assim, acumula. É justamente porque tem algo aí da ordem da repressão que não me permite juntar uma coisa com a outra, não me permite juntar esse afeto com a representação. Então, quando a gente sente angústia, é como se a gente conseguisse ter acesso ao afeto, ao sentimento, mas a gente não consegue ligar ele a uma representação, tá? E não consegue ligar justamente porque a representação vai trazer para a gente essa questão do desejo que está reprimido, que eu não posso reconhecer. Se eu associar aquilo ali, eu vou ter acesso, eu vou ter consciência daquela representação que eu não posso ter consciência, porque ela está reprimida, porque ela precisa permanecer reprimida, tá? Eu acho que eu me perdi um pouco do seu comentário, Fátima. Mas aí qualquer coisa você complementa e me diz o que é que faltou aí para eu acrescentar. Não, professora, a senhora sintetizou bem. Pronto, então, obrigada. Então, Professora, eu me perdi um pouquinho. pronto. Era a senhora estava falando da angústia, de que a angústia é uma repressão de energia que não pode chegar ao consciente. É basicamente isso? Então, veja, na verdade, a angústia é o afeto, tá? Tá. O afeto, às vezes, chega.
ele consegue chegar enquanto afeto, porque o que Freud vai dizer é que quando esse afeto acumula, ele produz desprazer. E o sentimento de desprazer a gente sente. O que a gente não sabe é por que a gente está sentindo aquilo. Porque a representação que justificaria esse afeto está reprimida. Tá? Então, inclusive é o que Freud vai dizer, isso mais para frente, ele vai dizer que a histeria ela é muito bem sucedida nesse processo de eliminar o inconsciente, porque na histeria a gente acaba tendo um adoecimento, mas que é uma queixa que a gente coloca e que a gente não assume responsabilidade por ela. Veja, quando a pessoa para de andar, ela vai se queixar dessa limitação que ela tem, mas ela não tem como atribuir isso a ela mesma. Então, ele diz que é muito bem sucedido no sentido de que a gente consegue não fazer a associação sobre o quanto que tem de nós, o quanto que tem nosso ali naquele processo, ao contrário da neurose obsessiva. Na neurose obsessiva, a gente sente angústia o tempo todo. Então, por mais que a gente não saiba, que a gente consiga reprimir a memória, né, no sentido de não saber o que é que está produzindo angústia, a angústia está ali o tempo inteiro. E aí é uma merda, porque você está sofrendo o tempo todo. Né? Maiane, diga aí. Oi, prof. A minha dúvida é em questão... É justamente assim, se por meio da associação livre e da interpretação dos sonhos é possível reverter um quadro de traumas ou a gente só consegue identificá-los? É possível reverter. Agora, como que faz isso é que é um processo mais complexo, tá? Porque é o seguinte, o que seria reverter o trauma? Vamos lá. Primeiro, eu não sei se eu já expliquei para vocês o conceito de trauma, mas eu vou falar rapidamente de novo, caso eu já tenha falado, e pela primeira vez, caso eu não tenha falado. A ideia de trauma na psicanálise diz respeito é uma situação. A situação traumática primordial, ela vai ser uma situação que eu não tenho como elaborar, ou seja, eu não tenho como dar nome para aquilo. Por isso que a gente na psicanálise atribui que é o primeiro tempo do trauma, né? A gente trabalha com a ideia de trauma em 2 tempos. O primeiro tempo do trauma geralmente vai se dar no momento da infância, dessa infância bem tenra que a gente não tem ainda representação para nomear. Então é como se fosse uma marca que fica ali, mas que até ali não produziu nenhum tipo de efeito necessariamente, no sentido, nessa ideia que a gente tem de trauma. Aí mais para frente, acontece uma nova situação que se vincula àquela situação inicial. E que esse acúmulo, né, esse sentimento afetivo, esse acúmulo afetivo, vai produzir esse nível de angústia que a gente vai associar ao trauma. Mas o que é que o trauma quer dizer? O trauma diz basicamente sobre esse afeto que não pode ser elaborado, que eu não tenho compreensão sobre ele, eu não consigo dar um nome para aquilo. Eu não consigo olhar para aquilo e dizer diz respeito a tal questão e eu vou lidar dessa forma, tá? O trauma geralmente é uma coisa que a gente não consegue muito marcar, a gente não consegue apontar muito claramente o que é a questão traumática. Porque, veja, ainda que você possa dizer assim, uma pessoa que sofreu abuso sexual, eu consigo identificar que o trauma está ali. Beleza. Mas como é que o psiquismo daquela pessoa processou aquela situação e como é que ela produziu essa situação traumática é algo que é preciso investigar, tá? Não é óbvio, não é evidente. Tem pessoas que vão sentir isso como... Eu estou falando aqui de uma situação de abuso sexual, que vão sentir isso como culpa dela mesma. Tem pessoas que vão associar isso com que o que vai produzir o trauma é como que isso
acabou dando um efeito aí na desintegração da família. Enfim, tem vários exemplos e várias questões. Rapidinho, Cecília, deixa eu só tentar fechar esse raciocínio aqui, eu já te chamo. Então, quando a gente está aqui pensando em termos de trauma, a gente está pensando basicamente numa situação que ela carrega afetos muito fortes e afetos esses que não conseguem encontrar uma representação simbólica para serem elaboradas, para serem compreendidas, tá? E aí, por que eu digo que é sim possível reverter o afeto, ou reverter o trauma? Porque a proposta da psicanálise é justamente tentar permitir que essas representações encontrem os afetos e que elas possam retomar esse lugar na consciência. Vocês lembram que na semana passada, no finalzinho da segunda lição, eu mencionei que Freud diz que tem 3 caminhos para isso. Um que é a elaboração, que é a reconsideração do desejo patogênico, outra que é a sublimação, que é a direção daquele desejo para uma meta mais elevada, e outro que é a substituição da repressão por um juízo de condenação. Eu falei sobre isso semana passada, qualquer coisa, quem não lembrar, ou pergunta ou olha lá no vídeo da semana passada. Mas o que eu estou querendo dizer, né, tentando responder a questão de Maiane, é que a partir do momento que a gente consegue acessar o núcleo desse trauma, no sentido de acessar essas representações e fazer essa religação da representação que está recalcada, que está reprimida, com o afeto, né, com o afeto que está sendo sentido, esse afeto ele consegue encontrar um caminho, tá? Ele consegue encontrar uma outra forma de ser processado. Por isso que eu falei na semana passada aquilo que Breno começou lembrando hoje, que Freud vai dizer que para você esquecer algo, você precisa lembrar primeiro. A ideia do trauma é justamente que ela é tão forte, é uma experiência tão forte, tão doída, que você não consegue pensar sobre ela, você não consegue lembrar o que foi, mas ao mesmo tempo você é impedido de esquecer o tempo todo, porque aquilo dói, tá? Então, como é que você resolve a questão traumática? Você vai reconhecer o que é que produziu ela, o que é que tá em questão ali, e a partir do momento que você consegue elaborar aquilo, você consegue lembrar daquilo de uma forma muito suave. Não é que você vai esquecer que aquilo aconteceu, mas aquilo não vai mais doer tanto. Aquilo não vai mais guiar a sua vida de uma forma negativa. Aquilo não vai mais te martirizar no ponto de produzir impedimentos para a sua vida cotidiana. Tá? Eu não sei se ficou muito claro, mas senão você me pergunta de novo. Diga aí, Cecília. Professora, é uma continuidade, eu acho, do que a senhora começou a falar de abuso sexual e também uma pergunta sobre um tópico que eu acabei ouvindo e gostaria de saber qual é o posicionamento da psicologia em relação a ele. Tem uma série, que é uma série, inclusive, muito pesada, chamada The Keepers, na Netflix, que retrata, basicamente, uma série tenta camuflar o objetivo a partir de investigação criminal de um assassinato, que por trás dele tem, na verdade, uma série de abusos sexuais cometidos dentro de uma escola. E aí, esse caso, ele fica em latência por 25 a 30 anos, sem resolução, porque as vítimas dos abusos sexuais, apesar de já terem idade de tipo 15, 16 anos, aconteciam os abusos e esqueciam, numa espécie de fechamento da memória. Só que, a partir de uma série de lembranças ou de condições estranhas que esses personagens passavam, essas mulheres passaram, elas começaram a ter alguns lapsos de memória em relação a isso. E quanto a esses lapsos de memória, foi se construindo uma imagem do que tinha acontecido, memórias espaçadas que foram ganhando forma. Quando essas mulheres chegaram à conclusão de que tinham sido de fato abusadas e de como o abuso tinha acontecido, começaram a denunciar. E aí, inclusive, para tentar justificar e dar andamento à investigação do assassinato que estava parada. Já era um cold case já.
E aí chegou no tribunal a ideia de que essas lembranças não poderiam ser legitimadas. Teve um confronto com relação ao pensamento, às ideias reprimidas, as lembranças reprimidas em relação ao abuso sexual. Não sei se é esse termo exato, mas tem essa passagem de que se torna esquecido em algum momento e com passagem do tempo se lembra as memórias, assim, as reminiscências que aparecem depois de muito tempo e a questão de credibilidade delas para afirmar ou não acontecimentos do passado. E aí minha pergunta é, qual é o posicionamento hoje da psicologia em relação a essas memórias que chegam anos depois de um trauma e se elas têm mesmo essa confiabilidade ou não, porque tem uma parte da série que é um episódio só de confronto entre esses dois pontos para tentar justificar. Vocês vêm na voadora, né? Cada pergunta, deixa eu ver como é que eu elaboro, tá? Veja, eu não vou saber te dar uma resposta em nome da psicologia, não. Mas eu vou começar pensando junto com você essa questão que é a seguinte. Acho que, em primeiro lugar, em termos institucionais, né? Pensando um pouco sobre essas questões relacionadas com justiça, e aqui eu vou pensar dentro da perspectiva brasileira, eu acho que é menos o que a psicologia tem a dizer e mais o que a justiça permite que a psicologia diga sobre, tá? E eu falo isso muito de um lugar específico, vocês sabem que eu trabalho, além de dar aula aqui, eu também trabalho com assistência social, né? Eu sou psicóloga da assistência e eu já vivenciei situações bem complicadas nesse sentido, assim, de identificar uma situação de violência sexual, de denunciar essa situação em relatório e de não ser legitimado, assim, né? De dizer que como se aquilo que é da ordem da memória da criança ou da ordem do relato da criança não tivesse confiabilidade, né? E aí a gente tem aí uma série de questões mesmo no sentido do que é possível, né? Onde é possível se fiar, ou como é que a gente consegue. Eu sempre tenho essa discussão com minhas colegas de trabalho, que é no sentido de que a gente precisa cada vez mais dominar uma linguagem que não é só da psicologia, mas uma linguagem que possa ser compreendida pelos operadores do direito, né? Ou seja, uma linguagem que as pessoas que estão lá trabalhando com a justiça possam compreender também. Porque, veja, ainda que eu tenha evidências científicas, no sentido de eu tenho estratégias para poder verificar que existiu determinada situação, não são provas cabais, tá? Então, por exemplo, quando eu fiz a escuta dessa criança, só para vocês entenderem o contexto, eu trabalho com acolhimento institucional, essa criança estava num processo de reinserção familiar. E aí ela passava o final de semana com a família e passava a semana com a gente. E aí eu comecei a perceber que o comportamento dela estava estranho quando ela voltava. E aí eu fui investigar isso, né? No que eu fui investigar, e aí investigar é observação, é atendimento, é brincadeira, é uma série de estratégias, eu consegui entender e identificar que ela estava sofrendo algum tipo de violência sexual em casa. E aí eu sugeri a suspensão desse retorno à família e fiz essa denúncia, porque eu precisava, inclusive, para eu justificar que uma criança acolhida não podia voltar para a família, eu precisava de uma justificativa. E aí eu fiz essa denúncia de tipo, olha, existe uma suspeita, eu não posso dizer que eu não estou lá vendo, eu não posso dizer que está acontecendo, mas tem uma suspeita. E aí expliquei por A mais B quais tinham sido os recursos que eu tinha utilizado para identificar que aquilo existia e que eu entendia que essa criança não podia mais fazer, né, voltar para a casa da família porque estava acontecendo essa situação. A coisa foi até a justiça, fui ameaçada pelo pai da menina, teve toda uma história toda uma confusão aí. E no fim das contas, ela não voltou para a casa da família,
mas também esse homem não foi preso, não aconteceu nada com ele não foi punido, e ele tinha outra criança em casa, assim. Então, era uma questão que me preocupava, mas é isso, sabe? Tipo, eu tava... É como se o meu nível de atuação parasse ali naquela criança que estava sob minha responsabilidade. Mas, enfim, isso aqui é só para contextualizar para vocês. Por que eu estou falando disso? Para falar um pouco, né, da questão que Cecília trouxe. Eu, enquanto psicóloga, eu tenho recursos, eu tenho táticas, técnicas, estratégias que eu posso utilizar e que me dão um nível maior de confiabilidade naquela resposta. Então, quando eu fui lá e escrevi um relatório que me rendeu ameaças da parte desse homem, dizendo que aquilo tinha acontecido, é porque eu tinha um nível de convicção. Mas veja, a minha convicção é sempre limitada, porque é muito do que é que eu consigo ler a partir daquela situação. Eu não estou vendo, eu não estou testemunhando, eu não vi a violência acontecer propriamente. A criança não declarou que aquilo acontecia diretamente, né? Então, tem aí elementos que eu vou usar, que a técnica científica, psicológica me permitem utilizar como referência. E aí eu lembro que uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse caso é que a delegada me ligou para falar comigo mesmo, né? Que tinha sido a pessoa que assinou o relatório, e disse assim: olha, eu fiz um inquérito, fiz uma investigação, procurei vizinhos, parentes, não sei o quê, né, entrevistei um monte de gente, e a única prova contra esse homem é o seu relatório. E ela disse assim: e o seu relatório está muito bom, mas ele não é suficiente. Né? Então, veja, porque precisava de outros elementos. Né? É como se, assim, o meu relatório tinha elementos fortes, mas ele sozinho não se sustentava. Do mesmo jeito, e aí eu estou dizendo assim, do mesmo jeito que a criança, quando ela vai falar, tem aí uma certa limitação, que tem a ver com a forma que a gente vê a infância, né? Com a forma que a gente lê isso tudo, com a nossa credibilidade para o que é que aquela criança pode falar, sobre a compreensão dela de mundo, que limita a nossa possibilidade, eu digo a nossa no sentido desse mundo dos adultos, tá? De compreender ou de acreditar no que ela está dizendo. Aí a gente chega nesse outro exemplo que a Cecília trouxe. Mulheres já adultas, anos depois, que vão falar daquela situação. Vejam, uma das coisas que Freud vai falar, e que tem a ver com esse processo de repressão, e a gente vai ver isso na próxima lição, tá? Na quarta lição a gente entra nesse assunto, que é a questão das lembranças encobridoras. O que ele vai dizer é que no processo civilizatório, né, quando a gente vai se relacionando com essas exigências sociais e a gente vai, digamos assim, dividindo o que é que eu posso sentir, o que é que eu posso pensar e o que é que eu não posso desejar, e vai, né, compondo esse sistema inconsciente aí que precisa estar guardando o que é reprimido. Junto com isso, para a gente conseguir garantir que essas coisas fiquem ali embaixo do tapete, a gente precisa desse tapete para cobrir. E o tapete seria justamente essas lembranças encobridoras. A gente vai construindo novas memórias que servem para a gente apagar a memória traumática, que servem para a gente conseguir cada vez mais ficar distante daquilo que produziria sofrimento enquanto um trauma, daquilo que precisa ficar inconsciente, tá? Então, de fato, a gente acaba lidando com essa dificuldade, porque toda e qualquer situação de denúncia de violência, especialmente quando tem muito tempo, ela vai ter que lidar com essa situação, né? A situação do tempo e do que é que foi feito dessas memórias ao longo desse tempo. Isso diz muito dos processos psíquicos que a gente precisa lançar mão para sobreviver. Porque vocês imaginam uma pessoa que sofreu violências extremas do pai, digamos assim, né? Que é no caso dessa menina. Sofreu violência do pai. Para ela conseguir sobreviver e viver uma vida normal, uma vida tranquila,
ela vai precisar esquecer daquilo. E para ela esquecer daquilo, às vezes o processo de repressão sozinho não resolve, né? Então, às vezes existem outros processos de produção mesmo de memória, ou de transformação das memórias, que me ajudem a manter aquele conteúdo bem longe. Então, nesse tipo de situação, tem aí uma certa dificuldade mesmo, no sentido de como é que se resgata essas memórias, né? O que é que está em jogo aqui? Como é que eu consigo reconhecer que aquilo aconteceu comigo e como é que, se eu não estava lembrando até aqui, como é que eu consegui retomar essa memória, né? O que é que me despertou isso? E o que é que daí é realidade, o que é fantasia, o que é realidade e o que é uma construção que eu consigo fazer hoje. Então, de fato, isso é bem delicado, tá? E eu não estou falando isso no sentido de desqualificação ou de deslegitimação do discurso. Pelo contrário, eu acho que cada vez mais a gente precisa encontrar formas, e eu acho que a psicologia já tem muitas maneiras disso, né? De escutar o que essa pessoa está dizendo. Mas o que eu tô tentando trazer é que, de fato, tem uma complicação aí, tem uma dificuldade quando a gente lida com um período de tempo muito longo, porque nesse período de tempo a gente precisou lançar mão de uma série de estratégias psíquicas para se afastar daquele conteúdo. E como é que a gente resgata? E como é que a minha memória, né, a minha possibilidade de lembrar daquilo me leva de volta para aquilo? O que é que está no meu caminho? Porque, vejam, eu realmente acho que não me parece tão estranho esse processo coletivo que se dá muitas vezes, né? De que uma faz uma denúncia, daqui a pouco aparece 30 na esteira fazendo também, né? Aí o povo adora falar assim, tá todo mundo surfando na onda, quer ganhar visibilidade junto. Não, gente, às vezes é só uma questão de que eu não conseguia fazer aquela denúncia porque eu não conseguia compreender que aquilo talvez fosse tão grave quanto eu sentia. E quando outra pessoa coloca isso, eu me sinto legitimada a falar daquilo também, a dizer que o quanto que aquilo me violentou também. Ou pode até acontecer nesse sentido. Tá ligado isso que eu falei aqui, né, da substituição da repressão para o juízo de condenação? Quando outras pessoas colocam aquela questão de uma forma explícita e deixando claro que aquilo ali é uma violência, a pessoa que sofreu a violência e que reprimiu aquilo, às vezes consegue acessar essa memória porque ela consegue substituir a repressão por esse juízo de condenação. Ela consegue entender que não é dela aquilo, que aquilo foi uma violência que ela sofreu enquanto vítima, e ela consegue acessar aquela memória. Então, são formas diversas que a gente tem de encontrar esse tipo de situação, de resgatar esse tipo de memória. E aí, como que a gente faz isso, de fato, implica nos nossos próprios processos psíquicos, né? E como é que a gente consegue lidar com a nossa história e com as nossas memórias. Isso é sempre muito delicado. Mas eu acho que a gente precisa, em primeiro lugar, legitimar isso, né? Legitimar esse espaço de denúncia e poder lançar mão dessas estratégias de escuta que nos permitam entender como é que aquilo se constituiu, como é que aquela memória que não existia antes foi capaz de aparecer agora, né? E eu acho que isso é perfeitamente possível de acontecer. Acho que é isso. Diga aí, Cecília. Isso mesmo, professora. A série é bem interessante porque até um dos termos que a gente já usou aqui em aula, a ideia de revitimizar, de colocar a vítima de novo num processo muito doloroso e difícil, é assim nítido na série. Então, as mulheres que vão falar de abusos sexuais falam diante de uma série de advogados que são homens e que buscam descaracterizar o discurso constantemente. Então, é muito nítido esse processo de deslegitimação do discurso. Essa série tá onde, Cecília? Tá na Netflix. Agora, a professora é muito, muito, muito pesada. É assim, são 7 episódios, ou na média de 1 hora por episódio. É muito pesada, assim,
Eu achei que fosse ser só uma investigação de crime, aí quando já viu, já foi outras coisas, enfim. Beleza. Mas tá anotado aqui, vou dar uma olhada. Tá certo. Fátima fez um comentário aqui de que isso aconteceu numa novela da Globo. A moça tinha alguns traumas que foram surgindo na vida adulta e com sessões de hipnose ela descobriu que era tudo decorrente de abusos sexuais que ela sofreu por parte do padrasto, que era delegado. E aí quando ela procurou a justiça, a justificativa da hipnose não foi suficiente. Ela precisou de testemunhas, como foi na novela, ela conseguiu que ele fosse condenado. Mas acho que na vida real não teria sido. Fátima, na vida real, não sei. Às vezes até acontece, tá? Mas é muito, muito, muito raro, assim, especialmente o cara sendo um delegado. Infelizmente, a gente vive num mundo... Enfim, eu não sei nem o que é que eu falo em relação a isso. Eu vou deixar a Lúcio falar. Lúcio, fala aí. Pegando o gancho da temática e também o exemplo que Cecília trouxe, eu também assisti uma série com minha esposa por esses dias que falava sobre abuso sexual também. Só que se tratava de um serial killer. Acho que ele estava em perversão, porque, tipo assim, ele tinha noção do que ele estava fazendo e ainda assim ele fazia. E como ele era policial também, então ele sabia muito bem como realizar os crimes sem deixar rastros, sem deixar pistas. E ele fazia a cena para, tipo assim, para manipular a situação como se o abuso não tivesse acontecido. Isso que era bizarro, porque aí ele não deixava provas nenhuma e da forma que ele fazia, ainda fazia parecer com que as vítimas estavam alucinando, entendeu? Com relação às situações de abuso. E aí o que acontecia? Acontecia justamente aquilo que a Cecília falou sobre a revitimização dos delegados, a priori, no primeiro caso, que foi o que iniciou a série, eles faziam toda a investigação e como tem esse processo burocrático da investigação de cena de crime, da necessidade de provas concretas para acusar, para legitimar o sofrimento da pessoa, acabava que, por eles não terem as provas, e não só isso, pelas provas que ela alegava serem provas meio que absurdas e que induziam o pensamento de que era uma alucinação, eles acabaram, tipo assim, de forma bem assídua mesmo, convencendo ela de que o que ela estava falando era mentira, de que ela estava mentindo, de que tinha sido uma alucinação, o que realmente não tinha existido, e fizeram ela assinar um termo dizendo que ela tinha se equivocado e que ela não tinha cometido aquele ato. E pela pressão, por todo o sofrimento que ela já vinha passando, ela acabou assinando para se livrar da situação. Porque imagine ter que reviver aquela cena todas as vezes, não só falando, mas como também escrevendo, porque tudo é relatório para a justiça, né? Tem que ser algo escrito para que seja validado como prova, porque verbalmente é complicado nesse processo judicial. E aí ela tem que ficar escrevendo aquilo várias e várias vezes, e tipo assim, na Poxa, esqueci agora onde foi que eu vi isso. Mas para a neurociência, quando a gente escreve, a gente assimila e associa muito mais aquilo que a gente está escrevendo e está aprendendo. Porque, tipo assim, além de a gente fazer conexões neurais das simbologias que são as palavras, a gente também faz conexões mnemônicas dos movimentos que a gente faz com a mão. Então, aquilo ficou muito mais fundamentado na cabeça dela por esse processo de escrita. E aí, eu sei que no final das contas, não sei quantos anos depois, é que outras duas investigadoras surgiram, e aí foram mulheres que fizeram a investigação e conseguiram identificar outros casos, não só naquela cidade, mas em outros estados, acho que foi nos Estados Unidos, ou foi na Espanha, não me lembro bem, foi algo desse tipo. E aí elas conseguiram identificar certos padrões de ação do criminoso. E foi quando conseguiram pegá-lo. Mas mais também por conta daquele desfecho, eu não sei se é Freud também que comenta, sobre esse distúrbio, mas que o próprio criminoso, ele tenta fazer tudo isso e no final ele mesmo se entrega porque o que ele deseja é o desfecho final de aparecer, de ser notado naqueles crimes. E é isso que acontece e
depois ela processa os caras, processa os investigadores, processa o Estado, processa todo mundo por conta do... Processa por conta do processo investigativo. Uhum. Porque ela entendeu que não foi só apenas pela questão em si das pessoas que investigaram. Porque o investigador do caso dela, tipo assim, ele ficou muito arrasado e muito arrependido quando descobriu que o que ela estava falando realmente era verdade. Mas como ele estava tão bitolado ali naquela burocracia, naquela questão estatutária de ter que seguir todos aqueles micropassos, porque assim a margem de erro diminuía, enfim, acabou que o cara também ficou traumatizado. E aí, a partir daquilo, ele disse que nunca mais investigaria um caso somente por aquela forma, por aquele jeito. E é como se ela estivesse tentando mudar realmente a construção do Estado para esse tipo de situações, para a investigação desse tipo de abusos, de estupros, porque, tipo assim, a própria configuração da investigação que o Estado estabeleceu induziu o erro investigativo, entendeu? Tipo isso. E eu acho que a gente pode analisar isso não só naquela sociedade, mas eu acho que em um contexto social geral. Uhum. Lúcia, eu ia até te perguntar que série era essa, mas se a Cecília disse que a dela é violenta, essa é mais ainda, porque é tanta violência que aparece aí no seu relato que já me deu uns Dá revertérios. Então, ranço, dá ranço. É rola difícil não de para mim, assistir. rola não. É difícil de assistir, é muito difícil mesmo, porque Porque, eles também mostram assim algumas partes dos abusos e é muito nojento. e assim, e isso diz muito sobre esse conceito que a gente também trabalha, que é de violência institucional, né? Porque a violência não é só a violência sexual ou do abuso, mas a violência institucional que ela sofre depois, né? Porque não só ela não é ouvida, não é considerada, como ela ainda é convencida a assumir que estava inventando, fantasiando. Então, infelizmente isso é mais comum do que a gente imagina, viu? Infelizmente, assim, e eu acho que para mim é difícil assistir uma série dessas, porque eu já vivenciei isso na minha prática profissional mais do que eu gostaria, na realidade. Então, é muito complicado, assim, é muito dolorido você vê que existe um sofrimento e que esse sofrimento não é considerado, né? Que ele é encarado como uma questão institucional para ser resolvida, né? Como um processo que tem que ser dado andamento, que você tem que finalizar, que você tem que levar ele para algum canto. E aí, isso é uma questão, para mim, é muito difícil, assim, na minha vivência, né, profissional, na assistência, eu já tive muitos problemas com a própria justiça, assim, sabe, de estar em audiência e de levar muita patada de juiz, de promotor, justamente porque na minha profissão, eu enquanto psicóloga, eu estou interessada nas pessoas e na história das pessoas. E eles estão interessados no processo, né? E às vezes a gente não conversa por isso, porque eu estou tentando explicar algo da história e aí o que eles querem é que eu dê um encaminhamento, que eu diga, tá aí, você vai fazer o que com isso, né? E às vezes as coisas não são assim simples. Na verdade, não existem respostas simples para problemas complexos, né? A gente precisa pensar justamente como é que a gente resolve isso. Como é que a gente lida com a situação até encontrar uma resposta, uma resolução possível. E aí essas situações são sempre muito delicadas, né? Porque mexem com questões de ordem moral, inclusive das pessoas. Veja, lidar com situação de abuso, ela é muito difícil porque esses mesmos tabus que Freud vai marcar aqui, que vão estabelecer processos repressivos para as pessoas, não estão só na pessoa que sofreu a violência, mas esses mesmos tabus, essas mesmas restrições morais estão na ordem da nossa cultura, da nossa sociedade. Então, essas pessoas que estão ali para lidar com aquela situação, elas também não sabem lidar, elas também não conseguem enfrentar
as questões de ordem sexual e moral. Eu digo isso, vou falar isso a partir de um outro lugar. Enfim, desse lugar onde eu trabalho, mas de um outro lugar no sentido de que não ser da ordem não ser do lugar da justiça, mas eu trabalho diretamente com mulheres que são cuidadoras, né? Eu sou da equipe técnica, sou psicóloga que faz o acompanhamento dos casos, mas existem as cuidadoras que cuidam diretamente das crianças. E toda vez que existe uma questão de ordem sexual, né, é sempre um frenesi, assim, sabe? E eu preciso escutar essas mulheres, e eu preciso deixar claro para elas, e tentar mostrar para elas como existe algo natural na ordem dessa sexualidade, né? De tipo, existe aí uma questão de experimentação, existe aí... E não é para naturalizar no sentido de dizer que deixe fazer, sabe? Mas é no sentido de permitir que elas consigam lidar com aquela situação. Porque é como se rolasse um bloqueio, assim, para elas é tão absurdo, para elas é tão violento mesmo, né? Lidar com a sexualidade de uma criança que elas não conseguem. E aí, o meu trabalho, às vezes, muitas vezes é esse, é de tentar naturalizar no sentido de dizer assim, olha, isso existe. E como é que a gente lida com essa situação, né? Como é que você vai lidar com essa situação especificamente? E às vezes eu vou tratar com a criança e aí eu peço para a cuidadora estar junto para ela entender como é que é possível falar dessas questões com a criança, sem precisar transformar aquilo num grande tabu, né? Que na verdade não é transformar, para ela já é um grande tabu. Então, como é que a gente desconstrói isso? Porque essa que é a grande questão que Freud vai sacar. Eu acho que essa que é a grande genialidade dele. Ele vai dizer assim, olha, tem algo que é da ordem do desejo, que todos nós sentimos em algum nível, né? Claro, dentro de nossas histórias. E tem algo que é da ordem da cultura, de uma cultura que diz, eu não posso sentir isso, eu não posso pensar aquilo, eu não posso desejar aquilo outro. Como é que o nosso aparelho psíquico, como é que a gente, né, o nosso eu, vai lidar com isso? Ele vai ter que tomar algum tipo de decisão. E aí estabelece uma divisão dentro do que é que eu posso sentir e o que é que eu posso reconhecer desses meus sentimentos, desses meus desejos, dessas minhas experiências, né, de como eu senti em relação a essas experiências e o que é que eu não posso. E aí estabelece essa divisão, tá? E como é que... Só que aí ele vai mais longe, ele diz assim, mas veja, a partir do mesmo quando eu vou e consigo separar isso da minha consciência, aquilo não deixa de produzir efeitos. E o efeito que aquilo produz, às vezes vai ser em forma de sintoma. E o sintoma produz sofrimento para mim. E aí eu preciso lidar com aquilo, de alguma forma. Como é que eu vou lidar com aquilo, né? Em primeiro lugar, eu preciso reconhecer com o que é que eu estou lidando. Como é que eu vou lutar contra o inimigo invisível? Eu preciso reconhecer. E aí, por isso que esses elementos todos servem como ferramentas de reconhecimento do inconsciente. Porque quando a gente consegue ler o inconsciente através de um xiste, ou seja, de uma piada, de uma brincadeira, aquilo é mais fácil de aparecer do que no lugar do sintoma, que o sintoma vem com sofrimento, né? Ele vem tão carregado desse sofrimento que a gente tem mais dificuldade de acessar. Quando a gente consegue interpretar um sonho, quando a gente consegue interpretar uma brincadeira, né, sacar o que é que aquela brincadeira traz com ela, tem uma certa leveza nisso. Existe uma possibilidade de reconhecimento desse desejo que não é tão doloroso, que não é tão difícil de acessar, no sentido da forma como ele aparece, tá? Mas é claro que a dificuldade de acessar é grande também, porque ela está ali disfarçada. Então, o que Freud vai trazer aqui é que é um novo passo que ele vai dar, ele vai dizer assim, olha, eu descobri isso escutando as mulheres histéricas, que elas estavam doentes, em sofrimento. Mas eu percebi que o inconsciente vai para além da doença. O inconsciente é algo que nos constitui enquanto sujeitos. E ele aparece de outras formas.
ele aparece num pensamento ali substituto, mais ou menos disfarçado. Quando a gente brinca, né? Vamos... Gente, a aula de hoje, eu achava que a gente ia pelo menos terminar a terceira lição hoje, e a gente se estendeu, foi ótimo, né? Tá sendo uma discussão legal, mas, enfim. Eu, inclusive, estou pensando em dispensar a quinta lição, tá? No sentido da nossa discussão, porque eu acho que ela basicamente vai fazer um fechamento de tudo que a gente já vem falando, e aí vocês leem, mas a gente fica sem discutir em aula para a gente não se estender demais na psicanálise. Mas, assim, meu Deus, o que é que eu estava dizendo? Enfim, eu estava falando do xiste, né? Ah, pronto, lembrei. Eu ia dizer assim, eu vou tentar começar uma discussão que vai longe e que eu acho que a gente não vai conseguir terminar hoje, que é o seguinte. Vamos falar sobre humor, né? Gente, recentemente a gente teve a situação lá do Oscar, de Chris Rock, né? Que ele fez a piada sobre a esposa de Will Smith. Will Smith foi lá, deu na cara dele, criou toda a polêmica, toda aquela questão. Eu não acho que seja o nosso lugar aqui, né? De dizer eu acho que está certo, eu acho que está errado, eu acho que ele tinha que ser banido mesmo, não acho que ele tinha que ser banido, acho que ele tinha que bater mesmo, não acho que ele tinha que bater. Não é isso que está em questão. O que eu vou colocar em questão aqui, para a gente pensar um pouco sobre esse elemento do xiste, é isso. Qual é a função do humor, né? O que é que o humor traz para a gente? Por que a gente ri das coisas? E essa descoberta aqui de Freud, né? essa construção que Freud faz do xiste é bem curiosa, porque, assim, muitas vezes a gente ri sem saber muito por que a gente está rindo. É como se o riso tivesse essa função de liberação. Sabe essa mesma função que eu estava falando, né, do método catártico, de falar sobre aquilo e liberar, né, e abrir a comporta ali? É como se a piada ela tivesse também essa função. Tem ali um acúmulo e quando você ri sobre aquilo, né, ri daquela questão, você consegue liberar aquela energia de uma forma possível. E de uma forma um pouco que você não está entendendo o que tem a ver com aquilo. Por isso que, por muitos e muitos anos, a gente trabalhou com um humor que era um humor um tanto violento, né? Porque a gente falava de questões... Era um humor que trazia muito isso dos preconceitos e que reforçava alguns preconceitos. E hoje a gente tem questionado muito isso. Eu digo a gente no sentido de sociedade, tá? A gente tem questionado se o humor tem limite, né? Tipo assim, será que dá para fazer humor sem precisar ofender o outro? Sem precisar violentar o outro? E a gente tem percebido que é sim possível, né? É possível fazer humor, porque o que é importante no humor que Freud vai falar aqui no xiste é que o humor ele tem essa capacidade de liberar, para mim, essa energia que está, de algum modo, acumulada e reprimida. Então, não é a violência contra o outro que vai me produzir essa liberação, mas é o efeito de identificação. Quando você faz uma piada e eu consigo me identificar com ela, aquilo vai produzir para mim um efeito de liberação dessa energia. Então, veja, ao mesmo tempo, eu não posso me sentir ofendido com aquilo, porque se me ofender, se for muito direto, eu não vou conseguir, né? Essa liberação não vai acontecer, mas ao mesmo tempo tem que ter algo da ordem da identificação. Eu só vou rir, na verdade, eu vou rir, basicamente, pode ter mais, tá? Mas eu vou falar de 2 ocasiões. Ou quando aquilo me produz um certo desconforto, e eu rio na tentativa de liberar esse desconforto, né? Que geralmente são nessas piadas que tem algo da ordem da violência aí, como foi essa piada que Chris Rock fez. Tem aí um movimento de risada que é de um desconforto. Tipo, aquilo me produz um desconforto e eu vou rir como se fosse para liberar esse sentimento de desprazer que veio. E existe
a risada da identificação, que tem um pouco disso também, desse desconforto, porque diz algo sobre mim que eu não quero reconhecer, que eu não gosto, mas eu consigo fazer isso, eu consigo rir daquilo, eu consigo liberar aquela tensão. A gente tem falado muito durante a pandemia de como que o humor salva, né? Quando aquele humorista faleceu, né? Morreu de Covid. Qual é o nome dele, gente? Você sabe o que eu tô falando, né? Brasileiro. Esqueci o nome dele agora, tá? Rolou muito um vídeo dele que ele falava isso, né? De como que o humor salvava a gente nesses momentos, num momento como esse que a gente está vivendo. Porque a gente tá vivendo tanto sofrimento que o humor é como se, assim, é a forma que a gente consegue acessar esse sofrimento, mas de um jeito que libera essa energia, né? Libera essa dor. E é mais ou menos isso, tá? O que Freud entende aqui quando ele diz que o xiste... Paulo Gustavo, exato, Ana Luísa, obrigada. Quando Freud vai falar do xiste, a grande sacada que ele tem sobre o xiste, né, que é a piada, é a brincadeira, é o humor que a gente vai construindo, é o seguinte: o xiste ele é uma formação do inconsciente. Ele vai trazer algo dessa ordem do inconsciente, tá? Algo disso que eu não posso acessar diretamente, que eu não posso falar, mas ele traz aquilo transformado numa brincadeira, ou transformado numa piada, que permite essa liberação de energia. E o mais legal do humor é que isso não é só para quem fala, isso é para quem ouve também. A situação só é engraçada, a gente só consegue rir da piada se aquela situação provoca em mim também esse mesmo efeito, né? Por isso que a piada, o humor, ele geralmente está relacionado com questões sociais que são importantes, né? Ele está relacionado com tabus. Porque, veja, culturalmente todos nós estamos submetidos a certos tabus. E aí, quando um bom humorista consegue trabalhar com aquela questão de forma a fazer rir, é como se ele permitisse que aquela questão, que geralmente é tida como um tabu, pudesse sair por um outro lugar, pudesse ter um escape. Esse desconforto que o tabu produz vai ter um escape diferente, tá? Então, o que Freud vai entender é que tem um amigo meu que ele está fazendo análise, é engraçado, né? Porque assim, eu sou psicanalista, psicóloga, psicanalista. Aí meus amigos, que isso diz algo da ordem da confiança deles, assim, Carol, me indique alguém, né? Não pode ser você, mas me indique alguém. E eu vou indicar pessoas que eu tenho confiança. E não necessariamente eu tenho uma amizade, mas eu tenho uma certa relação. Eu tenho um certo conhecimento no sentido do trabalho que aquela pessoa desenvolve. Então, acaba que muitas vezes é como se eu estivesse juntando amigos meus. Inclusive, eu tenho uma questão com meus aniversários, que eu sempre tenho que fazer 2 festas. É uma festa com os amigos comuns e uma festa com os amigos psicanalistas, porque geralmente um é paciente do outro, então eu não posso misturar, tá? É bem louco isso. Mas, enfim, saindo desse ponto, eu tenho um amigo que ele está fazendo análise com uma outra amiga minha, né, nesse esquema. E aí, ele fica dizendo assim, porque para mim o ponto alto é quando eu consigo arrancar uma risada dela. E é isso, ele é uma pessoa que trabalha muito nessa lógica do xiste, né? Ele faz muita piada, ele brinca muito com as coisas, ele brinca com a própria desgraça, né? E ele faz muito isso em análise. Veja, isso é um mecanismo dele. E pode ter certeza que a minha colega, que é analista dele, ela está sacando isso. Ela está conseguindo ler algo sobre o inconsciente dele a partir desse hábito dele de fazer piada com tudo. Porque ali diz muito sobre esse desconforto, né? Enfim, eu me embananei um pouco, eu me empolgo com esse assunto, mas como ele é muito complexo, eu vou indo para vários caminhos. E aí, enquanto eu estava falando logo no começo, eu lembrei, tem uma série no Netflix chamada Drôle. É uma série francesa que está traduzida como Faz-me Rir. É basicamente uma série sobre stand-up, né? São pessoas que estão ali tentando construir uma carreira no stand-up.
Tem uma cena, é uma série muito legal, assim, eu recomendo. Tem uma cena que um dos caras que faz o stand-up, ele tá tentando ajudar outro que meio que se perdeu na carreira dele. E aí ele faz assim, e ele chega e diz isso, ele diz, veja, você precisa dar algo para o público se identificar. Não pode ser uma experiência só sua, porque quando é só sua, ela tem que ser sua, mas tem que ser do outro também. Porque quando é só sua, é só você que vai rir. Ninguém vai conseguir se identificar com aquilo, né? A arte de ser um comediante, de ser um humorista, tem a ver com isso. Com você entender, falar algo que é seu, né? De você poder liberar algo ali, mas de você observar. O Whindersson Nunes, que é, né, um comediante que todo mundo conhece aqui, ele fala muito sobre isso. Ele volta e meia diz isso, ele diz, o meu trabalho é observar como é que as coisas funcionam e falar. E falar o que todo mundo já percebe, mas ninguém fala, né? Então é basicamente isso, ele vai observar como é que as coisas funcionam e de algum modo a gente se identifica. A gente consegue se ver ali, a gente consegue ver nossa vida, a gente consegue ver nossos desconfortos ali. E aí, é por isso que o xiste traz isso, né? O xiste é uma possibilidade que a gente tem de rir de algo que produz desconforto, né? Então, essa é a grande beleza do xiste e da descoberta que Freud vai fazer nesse sentido. Tá, terminei meu falatório sobre isso. Vocês têm algo a comentar, a perguntar? Professora, pior que eu tenho. Eu estava pensando aqui agora, porque a senhora comentou que essa forma de humor é uma maneira de transformar algo que geralmente é angustiante, que tem algum desconforto, e conseguir trabalhar isso e falar isso a partir da identificação a produção do humor, da risada, do contentamento. E eu parei para imaginar uma situação agora, que é justamente no desconforto de quando você conhece alguém, você se encanta, entra naquela questão, acho que já está na lição 4, que Freud começa a falar, que é tipo assim, aquela transferência do seu impulso sexual, do seu desejo, não mais agora para sua parentela, mas para o outro, para uma figura que é desconhecida. Uhum. Causa certo desconforto, nervosismo, ansiedade. E é engraçado como quando a gente assiste a filmes de romance ou algo do tipo, que a gente vê aquela situação que a gente um dia já passou, ou que a gente se imagina passando, ou que a gente já viu alguém passar, e a gente acaba, tipo assim, rindo da situação, né? Tem aquela liberação boa de humor, isso também está relacionado com o que a senhora acabou de falar? Uhum. Uhum. Na verdade, a arte, de forma geral, e aí quando Freud fala dessa via para o inconsciente, né, que é uma via de solução da sublimação, ela tem essa característica, tá? Se a gente for pensar, claro, a gente pode pensar aqui várias conceituações de arte, e eu não é isso que eu estou propondo. Mas, assim, se a gente for pensar na noção de arte, a ideia da arte diz respeito muito a essa capacidade que ela tem de produzir algum efeito na gente, né? Seja arte contemporânea, seja arte moderna, seja, né, uma escultura muito perfeita, seja uma obra de arte, né, super contemporânea que não necessariamente vai fazer sentido para todo mundo, mas a ideia da arte é que ela produz algum efeito para a gente, né? E aí é basicamente isso. Só que, veja, a grande diferença de quando a gente pensa no humor nesse sentido do xiste e quando a gente pensa no humor no sentido sublimatório é porque a sublimação é como se fosse um caminho que a gente dá, um destino que a gente dá para aquela situação. E é um destino... Freud vai dizer que é mais elevado, no sentido seguinte. Freud vai falar, isso também está na lição 4, ele vai passar a chamar essa energia de energia sexual, de libido. Ele vai entender, e essa é a grande disputa e o grande motivo de racha entre ele e Jung,
que essa energia que mobiliza a nossa vida é uma energia de caráter sexual, uma energia libidinal. E aí, o que acontece? Quando a gente dá um destino sublimatório para essa energia, é como se a gente tirasse esse caráter sexual dela e a gente dá para ela um outro caráter que é mais elevado. Mais elevado no sentido de mais aceito socialmente, tá? Então, a arte, ela vai ter esse lugar sublimatório de você conseguir se identificar, conseguir se ver naquilo e dar um outro lugar, no sentido mais da reflexão, de se pensar no mundo, de se transformar. Quantas vezes a gente... Veja, eu tenho vários pacientes que fazem isso. Chegam numa sessão e vão passar a sessão inteira falando de uma série ou de um filme, porque teve algo ali naquele processo de assistir a série que ele conseguiu refletir e elaborar alguma questão da vida dele, tá? O humor não necessariamente faz isso, pode fazer também. Pode ter esse caráter sublimatório de você conseguir refletir sobre as coisas. Mas o que a gente está falando aqui em termos de xiste é só no sentido catártico mesmo, de liberação dessa energia. Então, não tem um destino, você não dá um destino superior para aquilo, você não elabora nada, você não constrói nada, você simplesmente libera aquela energia. Então, por isso que tem a ver com esse desconforto do inconsciente. E percebam que aqui tem uma ideia de inconsciente, que não é o inconsciente coletivo de Jung, mas é que o que é colocado para o inconsciente, de algum modo, tem uma certa coincidência social, digamos assim, porque a gente está vivendo na mesma sociedade. Então, o que é da ordem do tabu, para uns, em alguma medida também vai ser para outros. Então, por exemplo, questões relacionadas à sexualidade. Eu tenho uma vivência sobre a sexualidade, um estudo sobre sexualidade, né? E a minha forma de lidar com a sexualidade é uma. A forma que as cuidadoras lá do serviço têm para lidar com sexualidade é outra. Elas têm outra história de vida, elas têm outra experiência, elas têm outra condição de leitura e de aprofundamento teórico sobre isso. Mas, quando chega uma situação, que já aconteceu, infelizmente, de um adolescente que comete um abuso sexual contra uma criança dentro do acolhimento, é um sentimento. A dificuldade de tratar daquilo não é só delas, é minha também. Eu até consigo ter mais recursos para lidar com aquela questão e para pensar sobre aquilo. Mas aquilo é tabu para mim também, sabe? Imaginar esse tipo de situação, para mim, é esquisito. E falar com ela sobre isso exige de mim uma energia aí em outro sentido, né? No sentido de ter que colocar aquilo em palavras, que é muito difícil. Então, assim, o que é que eu quero dizer com isso? O tabu da sexualidade, ele está aqui para todo mundo. Né? Como em cada experiência de vida, como em cada forma que a gente tem de viver, dos nossos estudos, enfim, das experiências que a gente tem. Como é que a gente consegue lidar com essas situações vai ser distinta, tá? Vai ter uma especificidade, mas é uma questão que está aí para todo mundo. O que está presente no humor é justamente isso, ele vai tratar de questões que, de forma geral, a gente consegue se identificar e que, de alguma forma, vai mexer ali em algumas questões que estão ali bem guardadinhas no inconsciente. E aí, é justamente esse movimento de mexer com essas questões que produz esse tensionamento que a gente libera com a risada, tá? Então, eu não sei se ficou claro, mas o que eu quis marcar é o seguinte: tem sim relação com a arte, mas o que Freud vai falar sobre a arte é que a arte ela produz esse efeito, esse caminho sublimatório, que é no sentido da gente se pensar naquela história e, de alguma forma, se pensar naquela história, produz um efeito de mudança em mim. Então, quando eu me identifico com aquele personagem e eu vou seguindo o arco dele, né, dentro da história,
de algum modo é como se eu fosse me repensando ali. Então tem um efeito diferente, que é um efeito, como Freud vai dizer, superior, no sentido de que existe aí um processo de transformação meu, né, que é muito mais próximo da ideia de elaboração. Na piada, não necessariamente isso acontece. Pode acontecer? Pode. Mas não necessariamente. A piada é muito uma questão catártica, como a gente aprendeu com Breuer lá na lição 2, tá? Então, o desconforto de mexer com certas questões produz ali uma elevação de energia e essa energia ela vai ser escoada, ela vai ser liberada pela via da risada, da gargalhada, da risada que a gente dá para aquela piada, tá? Entendi, professor. Deu para entender? Pronto. Deu sim. Massa. Então, gente, a gente acabou, né? Acho que foi ótimo, foi uma aula boa no sentido de que a gente foi mexendo com questões, né, que são do nosso dia a dia, que vão dando para você essa dimensão e essa compreensão do que é a leitura que a psicanálise faz, mas a gente acabou não passando pelos conceitos, tá? Então, eu já vou adiantar para vocês que na aula que vem eu vou trazer os conceitos mais compiladinhos, vou tentar fazer isso rápido. E aí a gente já entra na lição 4, tá? De forma geral, deixa eu só, já que eu comecei um pouquinho atrasada, deixa eu só segurar vocês mais 5 minutinhos para só reforçar aqui o que a gente já tratou, né, ao longo dessas aulas, e que aqui eu só vou reforçar trazendo cada um dos conceitos, que é o seguinte. Freud ele vai começar o texto dizendo, olha, a gente já entendeu que a gente está aqui lidando com duas forças contrárias. Que é um esforço consciente de lembrar de um material esquecido, tá? E outra que é a resistência que vai se opor a essa lembrança. Porque essa lembrança vai produzir um efeito danoso no sentido de sofrimento mesmo, já que no nível consciente, né, no nível cultural, social, a gente não pode desejar aquilo, não pode pensar aquilo, não pode sentir aquilo. E aí, para que esse inconsciente apareça, ele necessariamente vai aparecer sob efeito de uma deformação. E aí, por isso que a gente vai entender que tanto o xiste, quanto o sonho, quanto o ato falho, quanto o sintoma, eles não são óbvios, tá? Não é uma questão do tipo, isso apareceu, eu entendi o que está no meu inconsciente. Se fosse assim, era mais fácil acessar o inconsciente e pronto. Mas justamente porque a gente não pode, a gente não está autorizado a acessar esse inconsciente, é que a questão do xiste, do ato falho, do sonho, vai vir sempre como uma deformação e precisa ser interpretado, tá? Então, não é óbvio, não é evidente. O que justifica, por exemplo, a questão do pesadelo. Como é que o pesadelo é a realização do desejo? Justamente por isso. Porque nem sempre o desejo é algo que a gente pode, que é bom, né? Desejar não é só desejar um sorvete. Desejar, às vezes, é desejar, que nem a mulher do exemplo da lição passada, é desejar o marido da irmã. E aí vira um problema, socialmente falando, né? Então, como é que isso aparece? Como é que isso aparece na minha consciência sem que isso produza o sofrimento de eu ter que reconhecer que eu sinto aquilo? Isso tem que vir de maneira deformada. Mas a grande questão não deixa de produzir um certo desconforto, tá? No sonho, isso pode vir como um sonho de angústia. Ou pode vir como aquela confusão que você não sabe muito bem, tipo, teve algo de bom naquele sonho, mas tem algo confuso que eu não consigo juntar, eu não consigo entender o que é que ele quis dizer, né? Do mesmo jeito da piada. A piada, ela produz um desconforto. Mas quando a gente pode fazer, né, liberar essa energia pela via da risada, então a gente sente como sendo algo bom, tá? Então, a piada é uma estratégia muito boa da gente lidar com questões que estão reprimidas, porque
é uma forma de a gente conseguir liberar energia. Não à toa que tem pessoas que têm isso como mecanismo de defesa mesmo, né? De estar sempre rindo de si mesmo, de estar sempre fazendo piada, porque tem algo ali de uma liberação mesmo, de uma produção de um conforto a partir de um desconforto, tá? Então, acho que essas são as questões que eu preciso que vocês tenham hoje por base para a gente continuar na sessão que vem. Na sessão que vem é ótimo, ó. Meu ato falho, vamos interpretar nosso ato falho? Para a gente continuar na nossa aula que vem, falando sobre associação livre, né? Que aí eu vou entrar com mais detalhe como é que Freud pensou essa estratégia de escuta, como é que a associação livre passa a funcionar, né? Como essa regra principal para acessar o inconsciente e entender, falar um pouquinho mais da interpretação dos sonhos. A gente já explicou um pouquinho como é que isso é a realização do desejo, mas eu acho que eu preciso tratar melhor dessa questão, especialmente dos processos psíquicos de deslocamento e condensação, tá? Que isso é importante para a gente entender a próxima lição. E aí a gente vai falar bem rapidamente de atos falhos e de sintomas. Então, eu vou tentar fazer isso em 30, 40 minutos na aula que vem. Não sei se consigo, espero que sim. E aí a gente já entra na lição 4, tá bom? Gente, obrigada mais uma vez e até a próxima. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau. Bom feriado, né, agora, porque É verdade. vamos pensar quinta e Ah, gente, deixa eu perguntar exatamente o que eu queria perguntar.